exaltamos essa manhã. Exaltamos o Teu nome porque o Senhor é bom. As Suas misericórdias duram, Senhor, para sempre, e elas se renovam a cada manhã. E isso é a causa de não sermos consumidos, papai. Te agradecemos pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, e pedimos que nessa manhã o Senhor, Deus, derrame da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça sobre as nossas vidas, papai. Estamos aqui porque Te adoramos, estamos aqui porque cremos no Filho do Deus vivo, que ressuscitou dentre os mortos e venceu, e está sentado à direita do Pai, onde Ele reina, onde Ele governa, e onde Ele virá um dia para buscar a sua igreja, implantar o seu reino de amor, de justiça, papai. Ajuda-nos a expandir esse reino, Senhor, para que mais pessoas creiam em Ti, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Senhor, e nos abençoe muito através da Tua palavra. Nós não estamos lendo um livro de conto de fadas, nós estamos lendo um livro, Senhor, a qual tem prevalecido, Senhor, tem permanecido, como a Tua própria palavra diz: passará céus e terras, mas a Tua palavra não passará. E nós Te agradecemos porque a nossa fé, a nossa base, Senhor, para alinharmos a nossa vida e seguirmos em obedecer, é a Tua palavra, Senhor, e que ela seja ministrada aos nossos corações essa manhã, Senhor. É tudo isso que nós Te pedimos e Te agradecemos, papai. Fala a cada um de nós, Senhor, para que sejamos abençoados, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos, Pai, edificados pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós Te agradecemos, Deus. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, igreja. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31. Amém? Todos encontraram? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 31 em diante. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda se entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino e sentia como menino. Pensava como menino e quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém? Pai, essa é a Tua palavra. Deus, e mais uma vez eu peço que o Senhor fale através dela.
ela é vida, ela é poderosa para libertar, para nos edificar, papai. Deus, eu te peço que o teu Santo Espírito traga a revelação da tua palavra nessa manhã, papai, para que a tua igreja, Senhor, um povo que te ama, seja abençoado, Senhor, e seja, Senhor, Pai, aqueles que representam a ti cada vez mais, uma maior intensidade, Senhor, representantes do teu amor nessa terra, Senhor. Pai, tempos tão difíceis onde muitos carecem, Senhor, muitos estão sós, Senhor, e o amor é aquilo que prevalece, o amor é aquilo que é mais excelente, como o Senhor diz na tua palavra. Deus, nos ajuda, papai, nos ajuda a entender e compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vocês podem se assentar. Lá em Eclesiastes 7:2, Salomão escreveu assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Hoje a gente acabou de voltar do crematório, infelizmente aconteceu uma fatalidade, de sexta para sábado, uma menininha de 4 anos, ela faleceu, provavelmente talvez tenha tido uma morte súbita, os médicos não explicaram, não entenderam, mas uma menina saudável, com 4 anos, que dia 15 de outubro ia completar 5 anos, e isso abala todo mundo. Mas Paulo fala que nós não compreendemos todas as coisas, isso está escrito, então eu como pastor, como um apaixonado por Deus, eu não vou conseguir compreender todas as coisas, explicar todas as coisas. Nós não conseguimos explicar onde e quando vieram os dinossauros, mas fato é que eles existem, se encontram ossadas, e não tem como negar isso. A Bíblia fala não, mas a Bíblia fala que nós não conhecemos o todo, e quando vier aquele que é perfeito, aquilo que nós não sabemos será aniquilado, vai ser extinto. E essa convicção que nós temos, que tem em nosso coração, a aula passada nós estudamos sobre teontologia, o estudo do ser de Deus. Então você estuda os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, que são o que? A essência de Deus. Então os atributos morais de Deus é você saber que Deus ele é justo, que Deus ele é bondoso, que Deus ele é fiel, e isso é a base para a nossa fé. As outras coisas que nós vemos, Paulo fala que passa. Então, a base da nossa fé tem que ser a palavra dele e a orientação dele. Por quê? Porque nós caminhamos em cima dela. Ela tem que ser a nossa bússola a cada dia. Ela tem que ser a nossa orientação e aquilo que vai nos levar a obedecer ao Senhor. Por quê? Porque quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos abençoados. Então, quando Salomão fala melhor, por quê? Porque você lá vê o fim de todos os homens. Novos, velhos, idosos, a gente não entende. É melhor do que ir aonde é uma festa, onde é um banquete. Por quê? Porque lá você não sabe como está. Mas todos que estão na casa onde há luto, eles aplicam aquilo ao coração, porque eles começam a refletir na vida. E eu queria falar hoje sobre o amor. A fé é importante? A esperança é importante? A gente vai estar falando sobre os 3, mas Paulo fala, eu vou mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. Muitos falam, e realmente Paulo quando fala, a Bíblia é escrita, esse amor, tem 3 tipos diferentes, 4, mas esse amor que é relatado aqui em Coríntios é o amor ágape. Tem o amor filéu, quando Jesus está perguntando se Pedro ama, as 2 primeiras vezes ele pergunta o ágape, na 3ª vez ele pergunta, tu me amas, um amor fraternal, e tem o amor eros, que é o amor erótico. Só que Paulo estava falando do amor que vem de Deus, que é o amor puro. Então, quando fala o amor de Deus, é o amor ágape, é esse amor qual nós descrevemos. Só que muitas pessoas pegam esse amor e falam, não, mas esse amor é do Pai para nós. E também não é. Porque Paulo está pegando e ensinando um caminho melhor à igreja. Uma igreja onde havia divisões, onde havia dissensões, onde havia facções, onde havia rixas, onde havia inveja, onde o irmão pegava, não quero saber se é irmão, você me deve, eu não quero saber, vamos para o tribunal. E Paulo está falando, olha, porque vocês não tentam se acertar antes de chegar ao juiz. Então é nesse contexto, onde de repente um é usado por Deus, e ele se acha melhor que o outro, e Paulo está falando, olha, vocês não entenderam. Onde uma igreja, onde de repente eles estão lá manifestando os dons espirituais, falando em línguas, olha, vocês não entenderam, porque de repente quem acha que fala mais línguas é mais poderoso, mais importante, mais valioso, do que aquele que não está falando. E Paulo falou, calma, 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 tudo vem de Deus, é o mesmo batismo, é o mesmo dom, mas calma que eu vou mostrar um caminho melhor. Por quê?
Porque se a base não for o amor, gente, de nada adianta. Se nós não viemos à casa do Senhor, se a base não for amor, de nada adianta. Se nós servimos a casa do Senhor, se não for por amor, de nada adianta. Passa. Por isso a essência tem que ser amor. E quando nós vimos isso? Quando nós não mudamos. A pessoa virou a cara para mim. Mas o amor que há em Deus, que procede do Pai, esse amor limpo, não vai permitir que eu mude com as pessoas. Mas fulano não fez isso. Mas o amor que vem de Deus não muda. Sabe por quê? Porque o amor é aquele que é capaz de ir lá e ligar. Sabe o que é o amor? É um discípulo que foi avisado, alertado. Imagina, gente, Pedro fala, Senhor, não te preocupes, porque eu estou pronto a morrer contigo. Esses eu não sei, mas eu estou. Aí Jesus tem que pegar a bola de Pedro, abaixar e falar, Pedro, se não fosse eu interceder por você, você tinha rodado. Satanás está te peneirando. Se não for eu me colocar na brecha por você, você tinha rodado. E Pedro, você vai negar. Você vai me negar 3 vezes. Aquele discípulo ouve, e mesmo assim ele comete. E o que acontece? Vem a acusação. Não adianta, gente, quando nós erramos, tem Satanás para ficar azucrinando, para vir azucrinar a gente, para vir acusar. Quando não é o cônjuge, quando não são as outras pessoas apontando o dedo, tem Satanás, ele é o acusador. E ele fica lá acusando. O que acontece? Pedro vai e volta para a vida antiga que ele tinha. O amor desconsidera todas as coisas que ele fez. E vai até lá na praia. E fala, olha, vocês pegaram alguma coisa? Não. Então lança a rede aqui. Pegaram. O amor consegue preparar um braseiro, colocar peixe e servir. Essa é a essência do amor. Era isso que Paulo estava tentando ensinar essa igreja de Corinto, uma igreja que não entendia, uma igreja que buscava Deus sim, que amava Deus sim, mas não conseguiam manifestar o amor entre eles. Hoje que as pessoas mais carecem são de atenção. Quantas pessoas de repente você foi fazer uma oração e a pessoa dá um abraço, só você encostar a mão no ombro dela e você orar por ela, a pessoa vem, sente a presença de Deus, ela se quebranta. Amém? Porque as pessoas estão carecendo. As pessoas carecem de dom, de manifestar de dom, sim, do poder de Deus, sim, mas de repente a gente pode pegar e achar que, pastor, por que fulano prega e eu não prego? Gente, não é por nós, não é por essa igreja, é por ele. Quando Paulo fala que tem tudo a ver com ele, por ele são todas as coisas, nós temos que entender e nós temos que se alegrar. Mas sabe qual o elo maior que faz com que tudo isso flua? É o amor. Porque onde há o amor não há inveja, mas a ausência de amor fala, ele prega mais bonito. Por que ela está dançando? Por que não eu? Se oferece. Por que faz isso? Por que acontece? Então nós vamos hoje destrinçar esse amor. Um amor que vem puro de Deus, esse amor que Paulo descreve como ágape, para que a gente possa entender o caminho excelente que Paulo mostra. Amém? Então, cada minuto que passa, né, e isso é óbvio, por quê? Eu fui pesquisar o porquê, né? Parece que quem tem mais idade, o ano passa mais rápido, e tem uma certa explicação lógica. Né? Então, ali é o final da vida, a gente não sabe quantos anos tem. A criança tem 1 ano, ela está aqui, está longe para ela não vai se preocupar. A gente chega com 10, chega com 15, 18, né? Quem não quis um dia fazer 18 para ter a maioridade, tirar a carta, né? Aí passa, aí começa a vir as responsabilidades, né? Aí quando começa a ver que é difícil ser adulto, não é fácil, tem responsabilidades. Quem que já não desejou voltar e falar, como era bom aquele tempo, que tinha só 15, né? Não tinha responsabilidade. Então, quanto mais nós caminhamos, é um fato, mais perto nós estamos do final do nosso dia, né? Para alguns, de repente, acontece algum acidente, pode ser antes ou depois, mas por isso a sensação de que o ano passa mais rápido para quem está mais velho, né? Você vai perguntar para a criança, e o ano é na gaia, o ano parece que não acaba. Vai perguntar para a pessoa de 40 anos, né? A gente já está em setembro. Pandemia começou lá atrás, né? Pandemia já ficou, né? E como é que o mundo muda, né? O problema antes era a pandemia. Pandemia, está todo mundo morrendo. Agora parece que o pessoal parou de morrer de corona, né? Aí veio a guerra, a Ucrânia, a Rússia. Agora é Lula e Bolsonaro, né? Essa é a bola da vez, né? E depois que acabar as eleições, o que vai ser? Só que independente das eleições, independente da guerra, independente da pandemia,
tem uma vida sentada aí onde você está. Existe dons e talentos sobre a sua vida que já aceitou Jesus um dia. Existe um propósito de Deus para você e para mim. E o que nós vamos fazer com isso? O porquê que nós não fechamos a igreja? Tem proibição do governo? Não, tem orientações, né? Enquanto a gente estiver medindo. Por quê? Porque, gente, quantas vezes de repente era para ter culto e a gente fez, não, vamos fazer o culto online aqui, presencial aqui. A gente poderia fazer na minha casa e vem pessoas, e vem visitantes, entende? Se o mercado está aberto, se outras coisas estão abertas, a gente tem batalhado por isso, sempre sendo prudente, né? De repente vem feriado. Várias pessoas vão viajar para vários lugares, tem contato com pessoas diferentes fora do nosso círculo social. O que a gente acha prudente? Então, talvez essa primeira semana é melhor a gente fazer online. Para quê? Para evitar um contato, para evitar, de repente, uma contaminação. Então, se a gente fosse ficar esperando o corona, a gente estava enrolado. O corona está aí e provavelmente vai continuar até se tornar uma gripe mais fraca, já tem se tornado, e vai. Então, as coisas externas, os fatores externos não podem determinar a nossa vida. Não podem e não devem, porque como Paulo fala lá, o que nós vemos é passageiro, mas tem coisas que nós não vemos, que são eternas. Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa da essência do amor? Lá em João capítulo 8 conta a história, e uma história onde tinham-se razão, né? Homens chegaram e pegaram uma mulher em adultério, e segundo a lei, aquela mulher deveria ser apedrejada. E eles levam isso com o intuito, não pouco se preocupando com aquela mulher e uma nova chance, mas se preocupando em encurralar Jesus. Falou, isso aqui ele não tem uma resposta, vamos pegá-lo. Porque se ele falar que tem que apedrejar, fala, cadê o amor que ele está pregando? Se falar que não tem que apedrejar, ele não veio cumprir a lei de Moisés? E eles chegam até Jesus. E Jesus dá a melhor e mais brilhante resposta. Aqueles homens ouviram Jesus e abriram mão da sua razão. A gente está certo, temos razão, mas o que ele falou é para a gente refletir. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eles abriram mão da razão. O amor salva, o amor gera vidas. O oposto disso gera morte. Então, que possamos aprender a trilhar esse caminho do amor. Por quê? Porque quando você ama, e não na nossa força, como eu falei, tem vários tipos de amor. Quando você ama, nesse amor que Paulo descreve, que é essa pureza, a gente consegue romper barreiras, a gente consegue contornar situações, a gente consegue relevar mágoas, a gente consegue relevar situações, a gente consegue relevar, e o amor une. O amor une. Então, nós estamos vivendo um tempo de despertar, acordar e viver realmente a palavra de Deus, criando em nós raízes e deixando que frutos de justiça fluam através das nossas vidas. Então nós precisamos entender e aplicar na nossa vida. Essa carta foi escrita para a igreja de Coríntios, como falei, há muitos anos atrás, né? Alguns anos depois, logo de Jesus ser morto e ressuscitar, tá? E Paulo, ele vem trazer com essa carta um equilíbrio à sua igreja. Ele vem trazer um equilíbrio à igreja de Cristo, uma direção e uma disciplina, né? Então, quando você lê a carta de Coríntios, algumas outras, cartas direcionadas a uma igreja. Só que, ficou passado? Não, porque senão Deus não teria permitido que essa palavra chegasse até nós. Nós aplicamos ela na nossa vida. Então, essa carta é tão atual como foi, por quê? Inveja cessou? Divisões cessaram? Outro dia eu estava conversando, vendo um pastor falar, gente, pecado é pecado onde você estiver. É nos Estados Unidos, está na Lagoinha. É pecado. Adultério é pecado diante da palavra de Deus. Está em fornicação. Você pode estar lá na Hillsong, na Austrália. É pecado. Você pode estar lá na Assembleia das Irmãs do Coque. É pecado. Pecado não muda. Pecado é a mesma coisa, e o pior, o diabo ele não atualiza, ele é as mesmas situações, as mesmas ciladas. Então, essa carta foi escrita para a Igreja Missão Apoio, essa carta foi escrita para a Igreja Batista, essa carta foi escrita para a Igreja Presbiteriana, para a Assembleia de Deus e outras tantas. Por quê? Porque todos aqueles que se dizem filhos de Deus, que manifestam a igreja como um corpo, são o corpo de Cristo nessa terra. Então, é para nós, é para mim e para você aplicarmos, mas o que acontece?
Quantas divisões, as pessoas perguntam, pastor, por que é difícil o avivamento? As pessoas que vêm no Brasil falam, porque aqui é igual ao Oriente Médio às vezes. A gente é tudo irmão, mas vive sempre em conflito. Por quê? Porque a gente quer mostrar que a nossa igreja é melhor, que a ciclana é melhor, que a teologia de tal é melhor, e sabe o que está? Está todo mundo errado. Está todo mundo errado. Porque o que a Bíblia não fala com clareza, eu não posso dar certeza. O arrebatamento pode acontecer antes, nós cremos como missão apoio, essa é a nossa crença. Mas também dá respaldo para acontecer durante, e dá respaldo para acontecer depois, e aí? Então quem pensa diferente está errado? Não, nós devemos amar. Amar. Tem igreja que acredita que os dons é para o passado, para a igreja primitiva. E tem igreja que... E enquanto nós perdemos tempo em teologia, o amor vai se esfriando. Meu pai muito sabe, desde pequeno, eu sempre escutei meu pai falar isso. 3 coisas não se discutem: política, religião e futebol. Porque isso afasta, isso causa divisões. Vai ver a política. Pode fazer assim que já... Não. Né? Assim ou assim, dá ruim os dois lados. Você é taxado. Né? Discutir futebol não tem graça quando seu time não está ganhando. E quando dá as tretas, dá até morte, dá até briga. Né? E religião. Nós devemos ensinar a verdade, mas cada um tem uma forma, cada um tem uma maturidade para aprender. Então, uma coisa que você ensina pro Samuel. É quando os dois estão perto, é mais fácil. Uma coisa que você ensina para o Samuel, eu não vou pegar e exortar o Samuel do mesmo jeito, de repente eu exortaria um pastor, um líder, entende? Então é assim a vida, e isso flui através do amor, entende? Então você vai ver Paulo, você vai ver João, né, sendo o apóstolo do amor, né? Que maravilha, né? Você imagina aquele vozão sentado, e todo mundo é lindo para ele, né? Todo pecador é lindo, olha que pecador lindo, olha que amável, Jesus te ama, filhinhos, mas você vai ver antes, Senhor, não te receber aqui, o Senhor quer que a gente ore para que caia raio do céu, fogo e consuma Samaria? Vocês não entenderam, João, a essência que há em mim. Vocês não entenderam o que eu vim fazer. Eu vim buscar e salvar o perdido. E isso se baseia no amor. E essa verdade é como uma água pura, cristalina, e só ela pode matar a sede dos nossos corações. Esse amor. Não é assim quando nós conhecemos a verdade? Quando você conhece a verdade, gente, é inquestionável. Por isso você deve basear, a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, e isso vai despertar e vai mostrar para você um caminho. Qual? Um caminho de cura, um caminho onde Deus, o Espírito Santo vai testificar, e aquela verdade te cura e te liberta. Agora, quando a gente só ouve e sai por aqui, é tão difícil. Quando a gente ouve tantas coisas, quando a gente confunde, não damos espaço para o Espírito Santo ministrar. Gente, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu vinha na igreja, nunca escutou nada, nunca aprendi nada, não sei nem o que era a pregação, porque o meu foco era outro. Mas o dia que eu vim com o coração aberto, as coisas mudaram. As coisas começaram a acontecer, e eu vi que Deus é real, muito mais do que nós possamos imaginar e compreender. O amor nós vamos conhecendo a cada dia, como Paulo fala em Efésios, buscar conhecer a profundidade, a largura, a altura desse amor. Por quê? Porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Não é como zerar um game que você chega no final e acabou. Não, em Deus sempre há mais. Em Deus você vai buscar e vai conhecer e fala, uau, em Deus Ele sempre, nós podemos superar sempre nesse amor de Deus, tá? Então ele vai abordar vários assuntos referentes aos dons, e um dos mais profundos e mais excelentes, como ele fala, é o dom de amar. Então isso é um fundamento apostólico que Paulo estava ensinando à igreja. Então nós devemos nos preocupar mais em estar com Jesus e manifestar quem Ele é, do que as coisas que não pode explicar. Quantas pessoas perdem tempo tentando debater se biscoito, é bolacha, e fica lá. Quantas coisas perdem tempo e deixam de desfrutar a vida por causa de coisinhas, porque não entende. Gente, o que eu não entendo, eu vivo pela fé. Eu confio, não me resta outro caminho. E é simples assim. Como assim, pastor? Você entende o iPhone? Não, mas você usa. Como eu falei outras vezes, a gente não entende. Você sabe mais ou menos, algumas mulheres, poucas sabem de repente trocar um pneu. Mas você deixa de usar o carro por causa disso? Não. Agora olha só a mentira e o engano. O quanto que nós não deixamos de desfrutar de Deus por não conhecer.
Então, quando a palavra fala conhecer e prosseguir em conhecer, nunca vai ser suficiente. Eu já tive um homem de Deus do meu lado, conversando no carro comigo, PhD em doutor e PhD em tantas coisas. Ele falou para mim, eu falei, doutor, Deus, ensina um segredo aí, fala para mim, o que tivesse que resumir a palavra, resume e me ensina. Ele falou, o dia que eu achar que eu sei tudo, eu estou a um passo do precipício, porque eu aprendo a cada dia. Se eu não estiver aberto para aprender a cada dia, eu achar que eu sei tudo, eu estou cego descendo uma ladeira, sem freio. É uma verdade. A gente aprende tanto, gente. Você aprende tanto a cada dia, só que para isso nós precisamos estar abertos. Para quê? Para aprender. Então Paulo, como fala, um dia nós veremos face a face e nós teremos uma revelação completa, tá? De quem nós somos, e nós devemos esperar esse dia com anseio. Então nós devemos dar um norte para a nossa vida. Isso a Bíblia faz muito bem. A igreja ajuda a manifestar isso, ensinando os princípios de Deus. A igreja dá um norte, a palavra de Deus nos ajuda a dar um norte. E eu queria falar através desses 3 pilares: fé, esperança e amor. Em primeiro lugar, nós precisamos ter fé para quê? Para a salvação. 1 Pedro 1,9, Pedro diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Saber que tem uma morada eterna te esperando, sem esse fundamento a vida cristã não tem sentido. Então, quando nós temos fé para achar que Deus é bom, que Deus é justo, amém, mas tem que ter uma fé para a salvação. Por quê? Porque esse mundo, a nossa vida é passageira nessa terra, tem uma vida eterna, e são escolhas que nós fazemos nessa vida. É simples assim. Você pode escolher hoje o que vai comer na cantina. Não sei o que vai ter cantina. Você pode escolher, mas isso em vida. De repente alguém, quando Deus chegar a sair ali, ter um infarto e morrer, eu não posso mais escolher, porque é em vida. São escolhas que são feitas na nossa vida, que vão refletir numa eternidade. A maior mentira tem o purgatório. Que purgatório, gente? Quem já esteve lá para falar? Quem pode garantir? Né? Quantas coisas falaram de repente que o Japão não tinha garantia, a maioria veio e de repente quebrou a cara, porque são promessas em cima de promessas. Como eu falei, a Bíblia é a nossa base, é a nossa palavra. Quer ter novidade de vida? Ouse caminhar em cima da palavra de Deus. Fé para quê? Para vencer o mundo. Gente, os dias estão difíceis, os dias são maus, a gente vê cada atrocidade, pessoas sem um pingo de amor, né? E isso tudo são coisas que aconteceriam nos últimos dias, nos fins dos tempos. Então nós precisamos ter uma fé para vencer o mundo. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que se não fosse abreviar o tempo, até os que são dele seriam confundidos. Porque hoje o que não falta é falsos ensinamentos às vezes, né? E é onde a gente encontra, às vezes na internet, né? Você tem que pegar a internet, não tem problema nenhum. Eu ouço pregação, às vezes a gente vê coisas, mas tem que alinhar com a Bíblia, tem que alinhar com a palavra de Deus para poder nos dar um norte. Fé para poder vencer esse mundo. João fala, porque todo que nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. A fé, ela traz convicção aos nossos corações. Não é assim quando você de repente tem uma semente no seu coração, de repente você fala, olha, troca desse emprego que tem um emprego que é melhor. E se aquilo te gera uma convicção, você não pensa 2 vezes, você vai pegar e vai trocar de emprego e vai, porque você está caminhando em fé, né? Nós temos a fé natural. A fé natural é aquela que, eu já falei algumas vezes, você entra no emprego, ninguém ganha adiantado aqui. Se você ganha, mostra esse emprego, fala para os irmãos aí, né? Onde você paga antes de trabalhar, onde você recebe antes de trabalhar. Geralmente é 1 mês, tem empreiteiros que pagam 2 meses depois. O que é fé? Você entra, trabalha, dedica a sua vida crendo que em tal dia alguém vai depositar na sua conta ou vai entregar dinheiro aos irmãos. Isso é fé. Fé é quando nós entramos num trem, sentido a Nagoya, você pega ali Higashi-Kari em Anjo, ou pega um Shinkansen. Você não precisa correndo até do lado do trem para ver se aquele trem vai realmente chegar no lugar onde está marcada a placa, voltar e entrar nele. Não, você simplesmente entra. Sabe o que é isso? Fé. E é tão simples, não é? De repente, o que é fé? Quando alguém fala algo, olha, vai naquele restaurante que é bom. Você vai lá e você dá a sua opinião, você pode gostar ou não gostar, mas você foi. De repente, fé é quando alguém fala, olha, está na promoção lá, vai lá comprar a camisa da Levi, pelo jeito está na promoção, brincadeira.
Nada, quiseram combinadinho, todo mundo. Se você tiver fé, você vai lá. De repente pode acontecer ter acabado. Fé é para coisas tão simples da vida. Agora tem coisas que são muito mais importantes, essas coisas de repente são simples, tem coisas mais importantes como a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso futuro. E nós precisamos ter essa convicção que vem o quê? Através da fé em Cristo. Hebreus fala, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Não pode ter dúvida, tem que ter uma certeza. A convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Gente, a gente fala, é difícil, está difícil, sim, né? Mas nós, como eu sempre tenho falado, nós temos a base para dar o primeiro passo. Não tenha dúvida disso. Se você não tem a base, você tem pessoas que te amam, você tem líderes que te amam, você tem um pastor que está aqui, a gente puxa. Se você não tiver, a gente pega no colo, a gente dá o primeiro passo para que você possa ter essa convicção. Nós temos, pelas experiências que nós temos tido com Deus, pela provisão que nós temos visto, pelas curas que nós temos visto, nós temos o mínimo para dar o primeiro passo. Nós podemos escolher ficar igual Moisés, clamando a Deus, tadinho, né? Clamando a Deus gago, né? Imagina, Deus falou para Moisés, você clama a mim, estende o cajado. Deus já tinha dado a direção. Tem coisas que nós já precisamos fazer. Fé é igual Pedro fez. Se é o Senhor, manda eu ter sobre as águas. Vem. E ele foi, e andou. Isso é fé. É essa confiança, é essa obediência a Deus. Então a fé é a confiança e a obediência a Deus através de seu Filho Jesus. É um pilar de verdade e conduta. Por que seu Filho Jesus? Porque em tempos passados, Deus tem falado de várias maneiras através dos profetas, mas hoje, Ele tem falado através do seu Filho, através da palavra dEle. É através de Cristo que Deus fala. É através da palavra de Deus que Cristo e o Pai falam às nossas vidas, aos nossos corações. Então, isso tem que ser um pilar de verdade e conduta na nossa vida. Gente, uma coisa, sabe o que é ser feliz? É obedecer a palavra de Deus. Se Deus falou não, é não. Não adianta eu porque ficar insistindo. Uma oração que eu faço que é simples. Fecha, se não é do Senhor, abre, se é do Senhor. Eu tenho uma chave, Isaías 22, eis que porei sobre o ombro de Davi, a casa de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu abri, cheguei, eu toco a campainha uma vez, ninguém vê abrir, Deus está fechado. Eu não vou ficar, Senhor, porque eu cheguei. Não, é prático, pronto. Abriu, está aberto, eu dou uma olhada para ver se não tem cachorro bravo. Não tem? A gente entra. É assim que tem que ser a nossa vida, caminhando em Cristo. Como nós conseguimos isso? Praticando. Não tem outra maneira. Você não vai ser um bom cozinheiro nunca ficando assistindo Masterchef só. Desculpa eu te desanimar. Você pode assistir todas as edições, de trás para frente, frente para trás. Se você nunca aprender a quebrar um ovo, né? Jogar o salzinho, você não vai, né? A pastora, ela cozinha muito bem. De vez em quando ela inventa, ela pega as receitas, ela quer dar o toque dela. De vez em quando dá certo, mas de vez em quando dá ruim. Quando dá certo, é porque ela ousou, né? Ela ousou. E isso muda. Quando que dá certo a nossa vida? Quando nós ousamos. Quando nós ousamos. Uau, Deus, o Senhor falou e o pastor falou para dar o primeiro passo, mas uau, eu estou vendo ali, só que eu não tenho coragem. Pega na mão de alguém, deixa alguém te conduzir, dá. Assim o evangelho não é empurrado, Jesus não te empurra, é segundo a nossa fé, é segundo a proporção que Ele nos distribuiu. Tenha uma certeza, Jesus nunca vai pedir para você fazer aquilo que Ele não te deu condições antes. Nunca. Em toda a minha vida com Deus, eu nunca passei por uma situação envergonhosa. Quando eu tive medo, achava que tinha medo de repente expulsar um demônio, né? Se fosse depender de mim, eu nunca ia passar por isso. Não, porque a gente pensa nas nossas falhas, a gente pensa, e se não sair? A gente pensa em tudo menos que é no poder do nome de Jesus. Um dia aconteceu e bem do meu lado não tinha ninguém. Eu tive que orar e expulsar. E foi. É vivendo, é fazendo.
né? Eu já contei isso várias vezes. Eu era líder de célula. Eu tinha pavor de orar por quem estava doente. Eu era novo convertido, tinha 6 meses de cristão, né? Eu fugia, alguém reclamava, vinha, chegava comigo que estava dor de cabeça, eu vazava. Falei, por que ficou aí acordado até tarde, não dormiu mais cedo, né? Estava gripado, falei, por que não escutou a mãe, não colocou um agasalho e não saiu na friagem? E eu, até Deus me encurralando. Falei, tá. Eu falo, não tem nada a ver comigo, é o problema deles. Ele falou, não, tem tudo a ver com você. Eu te coloquei. E eu falei para Deus, então vai na proporção da fé que eu tenho. Ele falou, pode ser. Dor de cabeça, febre, gripe, resfriado, câncer. E assim foi indo. É de fé em fé, de vitória em vitória. Então, é essa fé que vai nos levar a ter confiança e vai nos levar a gerar essa obediência a Deus. Então, isso tem que ser um pilar nas nossas vidas de verdade, de conduta. Amém? Segundo ponto, esperança. Esperança é esperar com confiança. Como assim, pastor? É você ter certeza, né? O Japão, ele é único. Por quê? Porque eu não sei se você já andou de trem. O trem, quando ele está adiantado, geralmente ele para uma estação antes e fica esperando, para dar o tempo de chegar no momento certo na outra estação. Aqui é Japão. Não, eu falar que é Brasil, nada. Aqui é Japão, né? A gente vem de uma cultura, né, e eu já estava lendo, isso é a cultura do brasileiro, tá? Tem um francês que mora no Brasil, ele fala, brasileiro fala que chegou 4 horas, pode chegar 4:10, pode chegar 4. Aqui é o contrário, aqui são 10 minutos antes, é a etiqueta, né, é o mínimo, entende? Então, quando nós aprendemos a introduzir a cultura, e a cultura nos ajuda a facilitar, a crer mais na palavra de Deus, nós esperamos, né? Se falou que vai vir, vai vir. O porquê não esperar com confiança em Deus? Tem promessas que eu recebi quando eu me converti. Tem promessas que eu recebi há 3 anos atrás. Tem promessas que a gente esqueceu. Porque a gente não fica naquela, porque eu vou ser, Deus falou que vai fazer. Não, às vezes cai no esquecimento, mas não dele porque estava lá agendado. E o que acontece? Esses dias a gente estava conversando e falou, uau, está acontecendo coisas que nós recebemos há 3 anos atrás. Está acontecendo coisas que não recebemos. Chegou o momento de questionar Deus? Chegou. Falei, gente, eu semeei tanto, Jesus, cadê? Eu não estou vendo nenhum brotinho. Falou, calma, esse negócio demora mais para crescer. Esperar com confiança. Esperar com confiança. Isso faz com que nós tenhamos paz. É como a fé. Nós devemos esperar por nossa salvação. Tito 1:2, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Já está lá, ele já falou bem antes, esperamos por nossa salvação, mas a esperança é como uma fé prolongada, que não se apaga com as dificuldades e nem morre com o passar dos anos, e nem com ainda o não cumprimento da promessa. Isso é esperar com confiança. Esperar com confiança em Deus, porque aquele que prometeu é fiel. A esperança em Deus nos vai trazer maturidade, vai provar a nossa fé, né? Não tem graça nenhuma a gente fazer algo, aprender algo, se aquilo não for provado, né? O maior desejo de quem está tirando carta é ver a hora, ainda mais quando o pai tem um carrão, de poder pegar a mão no carro do pai e dirigir, não é? Não sei se tem alguém na situação tirando carta, né? Gente, eu não vi a hora de pegar a Brasília amarela do meu pai, né? Aquela Brasília que era forrada com jornal, tapete, passava óleo. Eu ficava assim contando, e eu fui tão abençoado, quando eu fiz 18 anos, eu fui pai, e eu ganhei a minha carteira. Gente, foi tudo feliz lá. Qual que era o anseio? Poder dirigir, porque não tem graça você estudar, não tem graça você ser provado, ter a carteira e não poder dirigir. Nós devemos ter esse anseio, né? Então, quando nós estamos esperando em Deus, nós estamos ansiosos para ver o nosso Pai, ter um encontro com Ele, mas enquanto Ele não vem, tem coisas para nós fazermos aqui, tem dons para serem manifestos através das nossas vidas, e nós devemos ansiar por isso. Quando nós chegamos à casa do Pai com anseio, gente, Ele fala. Quando você chega com fome, né? Já aconteceu isso com você, de repente você não gostar de uma coisa, mas vai estar com fome para ver se não fica gostoso. Você come. Imagina quando nós pisamos naquela porta, isso acontece com todo mundo, quando nós vemos com fome e sede de Deus, da palavra dEle, você pisa ali, um sorriso que alguém já dá, você... Por quê? Porque você está com fome. É fácil saciar alguém que está com fome. Agora alguém que é fresquinho, é aquele que corta a gordura da picanha,
É aquele que vai, separa, tira a cebola. Agora quem bate um pratão vem, né? Quem não come queijo, né? Tem uns irmãos aí que... Sorte que não está na Bíblia poder ser presbítero, para ser presbítero tem que comer queijo, né? Sorte sua, senão... Nós somos uma igreja bíblica, né? Senão a gente poderia fazer um endimê. Queijo é vida. Né? Tem um mineiro aí, né? Eu devia ter nascido mistura de mineiro com italiano, gente. É tudo de bom, né? Pasta, queijo. Nós ansiamos. Nós devemos ansiar. Então, é essa esperança que vai nos trazer maturidade. Quando nós entendemos das responsabilidades, nós aprendemos a confiar. Nós aprendemos a esperar, e isso gera maturidade. Romanos, Paulo fala assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você fica lá no ponto de trem, esperando. Se você estivesse na sua casa e o trem estivesse esperando você, era o contrário, mas às vezes é isso que a gente tem na mente, né? Vai esperar sim. Deus é tão misericordioso que Ele fala, parece que Ele está tardando a promessa. Não, Ele é longânimo, para que mais pessoas possam crer e serem salvas. Tá, guiri. Então nós devemos aprender a esperar, e isso nos gera maturidade. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, quando nós tornamos pacientes as promessas de Deus para a nossa vida, com as promessas de Deus na nossa vida, isso vai trazer maturidade, né? Tem coisa que você tem que esperar, não adianta, né? Eu não sei se mudou o iPhone, mas se você destravar o telefone antigo, era 100 dias, não adianta você querer destravar antes, né? Um bebê vai nascer depois de tantas semanas, 9 meses, ou pode de repente nascer um pouco precoce, prematuro, 1 mês antes, mas se espera 9 meses, né? 1 ano você espera, quando você tira a habilitação pela primeira vez, para tirar aquele tiro que não é de brasileiro, verde e amarelo, não é pró-Bolsonaro, não é nada, né? É de iniciante. Você espera 1 ano para tirar. Não tem como você tirar. Se tira antes, você pode correr o risco de ser multado. E se passou 1 ano e você deixou, você corre o risco de ser multado também. Porque aquele adesivo é para provar que tem um motorista inexperiente. Então, para tomar cuidado. Só que é 1 ano. Não se espera por mais e nem por menos, nós devemos esperar o tempo certo. Tiago é bem claro em dizer isso, é uma das passagens que eu mais amo. Tiago 1, 2 ao 4, os benefícios das provações. Meus irmãos, parece irônico isso, né? Só que esse Tiago é o que não cria no seu irmão, e depois ele creu. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros. Sabe o que é íntegro? É completo, é não ter falta de coisa alguma. Aquela pessoa que não tem falta, ela é íntegra, por inteiro, em nada é deficiente. É tão gostoso, né? Mas se você parasse para prestar e meditasse, quando nós cantamos um louvor, nós estamos fazendo uma oração. Amém? Porque tem louvor que não tem coragem de cantar, né? Tem louvor que você vai, opa, peraí, na igreja não. Então. Quando nós cantamos, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Não é gostoso? É porque não está na provação. É porque não estamos sendo provados. Eu tenho mais facilidade de orar pelos outros do que por mim quando eu estou doente. Sabe por quê? Porque eu estou sentindo. Isso é normal, isso é natural do homem. É fácil a gente motivar as pessoas quando não é com você. Já tive um salário excelente, de repente vou orar, falando, não, irmão, firme que vai dar certo. Era fácil, por quê? Porque meu salário era bom. Aí Deus falou, quero ver quando o negócio apertar. E chegou um dia, falou, e agora? Você gosta de dar presentinho, Adriano? Quero ver dar presentinho agora. Não tem então, agora você vai tirar do seu para dar. Entende? É fácil quando nós não estamos. É fácil você falar, daqui a pouco vai ter prova do Enden. É fácil você falar, porque é só isso, é essa aqui. Mas quando você está na prova, é um terror, senão o pastor está lá e dá uns help. Aí depois que passa, é fácil falar, isso eu sabia. Mas na hora que está lá na tensão, não é assim. Não é verdade? Por isso nós devemos nos preparar para a provação. Para ser provado. Porque chega, uma hora quando chega. E quanto nós estamos preparados, fica mais fácil. Ah, pastor, mas eu não sei como preparar. Confie em Deus.
dar os primeiros passos, como eu tenho falado, e você vai ver as coisas acontecerem. Deus não vai exigir nada que você não possa fazer, como eu falei, tá? Isso nos torna humanos. Isso faz com que eu entenda que eu não sou perfeito, eu não sou um X-Men. Eu passo provações. Eu estava lá no velório. O que você fica com uma pergunta é uma menina de 4 anos, o porquê? Eu estava ali, estava firme, eu sou bem emotivo, eu choro, né? Mas a hora que eu entrei no carro, eu desabei. Porque eu sou ser humano. Eu tenho sentimento, eu me coloquei no lugar daquele pai, daquela mãe, daqueles avós lá. Entende? Isso é ser humano. Quando nós passamos por provações, isso nos leva a ser humanos, nos torna mais ser humanos e nos torna temos mais compaixões com o nosso próximo. Por isso nós devemos entender. É fácil apontar o dedo, mas é mais difícil do que apontar o dedo é estender a mão. Jesus, ele veio estender a mão. Conseguimos sozinho? Não, porque vem a razão. Ah, mas ele não merece. Gente, passa certo. Ah, mas você vai ajudar fulano de novo, mas não merece. Mas você vai dar uma conta de confiança, mas não merece. Passa. Mas a minha base não é a minha vontade, a minha base não são os meus sentimentos, a minha base é o que Jesus fez. Ele foi lá atrás de Pedro, vamos atrás de Pedro. É simples assim. Jesus, nele eu posso todas as coisas, nele eu arrumo força, na minha razão eu arrumo pedras. Na minha razão gera morte muitas das vezes, mas nele eu encontro forças para amar, para perdoar. Gente, minha vida é tranquila, de boa. Fiz coisas erradas com pessoas, pessoas fizeram coisas erradas, fizeram, mas a porta da igreja está aberta. Esses dias eu falei com uma pessoa, uma situação aconteceu, eu falei, o sinal que a porta da igreja está aberta, sempre vai estar, porque Deus é amor. Deus é amor. Quanto mais pessoas entrarem, serem apresentadas a esse amor e terem a salvação, essa é a vontade de Deus. Sábio é aquele que ganha a alma. Amém? Terceiro ponto, o amor. O amor verdadeiro é conhecer a Deus e seu Filho. 1 João 4, 7 a 8 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É a essência. A gente pode arrumar, gente, o que eu vejo mais é desculpa para a gente se apoiar, para a gente não vencer, para muitos serem medíocres. Ah, mas fulano também não faz. Ah, mas eu não entendi. Gente, eu não entendi a Bíblia quando eu lia. Eu comecei a orar para entender. E sabe o que é maravilhoso? Ela se renova, ela atualiza sozinha. Um dia Deus fala com você algo, no outro dia Deus fala com você outra coisa na mesma passagem. Porque é a palavra viva de Deus. Agora a gente pode arrumar desculpa, eu não sabia. Deus chutou essa primeira desculpa quando a minha esposa estava se chegando a Deus. Foi querer batizar. A pastora Kátia, não mentia aqui, né? Para mim ela era quase uma santa. Ela gostava das coisas certas, não gostava de fofoca, não gostava de inveja, não tinha nada, e estava lá. Aí o pastor chegou e falou, não vou batizar. Eu pensei, quem é esse pastor? Eu tudo bem, mas ela? Eu faço isso, mas ela? Sabe o que aconteceu? Está em fornicação. Eu falei, que trem é esse? O que eu estou fazendo de errado? Eu conheci a verdade, e a verdade me libertou. A verdade me atraiu para fazer aquilo que agrada a Deus e o que é correto. Quando nós conhecemos a verdade nos restaura. Então é fácil a gente arrumar desculpa, pretexto, gente. Você quer pretexto? Né? Às vezes tem pessoas que quando chegam e falam para mim, vem colocar defeitos, eu falo, vem cá, eu vou te dar a minha lista. Você acha que eu não vejo? O chão está aqui esburacado ali, a gente está ali, o vidro está trincado ali, tem aqui, o som está ali, isso, aquilo, aquilo. A gente tem, mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Ah, pastor, tem fulano ali, mas o que você está fazendo para ajudar fulano? Ah, tem o ciclano, mas o que nós estamos fazendo para ajudar ciclano? O amor é ação. Por isso que é um pouco mais difícil manifestar esse amor, porque ele envolve ação, ele envolve atitude. Não é fé, não é esperança, esperar com paciência. O amor, vai. Quem repara quando eu oro pela Santa Ceia, eu oro assim: Deus, eu te agradeço pelo seu amor, que não ficou somente em palavras, mas se tornou em atitudes, quando seu Filho amado, Jesus Cristo, veio a essa terra para morrer por nós, se entregando naquela cruz. Jesus veio, o amor é ação.
A fé, nem tanto. Eu posso ter fé, não estou falando para as obras, mas a fé de salvação, eu posso estar ali quietinho e passa percebido. A esperança, você está esperando quietinho, pode até ter sido dado como morto, quietinho, olha só, e olha como ele é espiritual, aleluias. Gente, uma coisa que eu tenho ensinado a vocês, fuja de gente espiritual demais. Se não for complicado e perfeitinho, se for perfeitinho demais, alguma coisa estranha tem, porque nós somos homens, temos sentimentos e emoções. Tem uma velha natureza que tenta se ressuscitar a cada dia dentro de nós, o velho homem mau. Pessoas que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é espiritual demais, ó. Eu prefiro pessoas que são verdadeiras, pessoas que falam, olha, eu sou isso, olha, eu não gostei disso, não foi com sua cara, isso, a gente traz para perto. Porque pessoas que tudo é espiritual. Vê anjo em tudo. Tudo eu estou sentindo, Nós somos humanos. Eu sinto raiva. Era para sentir? Não. Mas está nessa carcaça velha. Vai sentir. O amor de Deus ajuda a abafar, a guardar, a não manifestar. Mas você acha que não tem vontade? Né? Quantas vezes eu tenho vontade de degolar uns 3? Eu brinco sempre, né? Eu falo, irmãos, esses irmãos que somem da igreja, que você sente falta, é que a gente dá sumiço lá no fundo do mar. É brincadeira, viu, gente? Aí a pastora chega para mim, ela me conhece, você está nada, ela escuta, você só vai falar, daqui a pouco você vai lá abraçar, vai lá emprestar de novo, vai lá ajudar, porque o amor, e eu não me manifesto nos meus sentimentos, na minha razão, a razão talvez até dê motivo, mas eu me movo pelo amor, porque o amor é o dom excelente que Jesus mostrou. No amor as coisas acontecem, no amor famílias são restauradas, no amor relacionamentos são restaurados, no amor pessoas são levantadas, no amor pessoas são perdoadas, no amor pessoas são incluídas. Na razão isso pode não ser tão verdadeiro, na ausência do amor, mas no amor todas essas coisas acontecem. Como nós vemos isso? Em Jesus. Alguém já não pisou na bola que você já não dá vontade? Já bloqueia. Imagina Jesus tendo um WhatsApp e um Facebook. Hoje. Ele fosse bloquear todo mundo, falar, seu fariseu, lá endemoniado, príncipe dos demônios, expulsando demônios. Gente, Jesus ia ter um seguidor na rede social dele. Isso é bíblico, a Bíblia fala, não havia beleza, a gente dá risada, mas talvez a gente ia, sei lá, crucifica! Gente, eu não sei não. Falando nisso eu lembrei do... deixa para lá. É Jesus, seu otário, o povo escolheu, mas deixa para lá. Nós temos sentimentos. Jesus ficou irado, gente. Eu quero ser mais santo que Jesus. Teve motivo para ficar. Mas Jesus não chegou, lindo pecador, lindo cambista. Você está enrolando as pessoas, o sacrifício não está perfeito. Para de enganar, o sacerdote está pedindo, está querendo ganhar dinheiro. Para, não faz isso. Olha, não fica trocando dinheiro, não. Ele chegando com os 2 pés no peito. Por quê? Porque a essência dele era Deus, mas a essência dele também era homem. Ele veio como homem nessa terra. Aí a gente quer florir tudo? Nós devemos pegar o nosso temperamento, as nossas emoções, a nossa razão e colocar tudo isso debaixo do Espírito Santo. Gente, o Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo. Tinham pequenas demonstrações do Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que, olha, não faz, olha, espera, olha, vai e faz. Gente, quantas vezes o Espírito Santo nos ajuda a lembrar, fazer, olha, pega, olha, faz. Nós temos toda essa ajuda para ajudar a manifestar esse reino, para ajudar a manifestar esse amor. Como eu falei, o amor é atitude. João 15:13. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Jesus está falando aqui literalmente de você pegar e que proveito tem? A vida nada é mais do que o nascimento e a morte. Eu estava falando com uma pessoa e falou, eu não sabia que era tão querido. As pessoas são queridas. Talvez elas não deem oportunidade de receberem essa manifestação. Né? Talvez a manifestação é quem passa mais tempo, quem é mais íntimo, de repente vai conhecer as brincadeiras do pastor Adriano. Mas de repente quem não tem tanta intimidade vai receber o amor com um puxão de orelha.
porque eu não consigo, pouco que eu vejo vai ser, opa, você vem para cá que você está indo para lá. Olha, não faz isso na sua vida. Mas o pai corrige o filho que ama. É a manifestação do amor. Então o amor é uma atitude. Não é tão gostoso? Mulheres, sejam sinceras. A pastora ela não gosta de ganhar flor, mas de mim, né? Então, em vez de eu chegar e eu uso a cabeça, em vez de comprar um buquê com 12, eu compro com uma, com 3, que vai ter o mesmo efeito para ela, né? Agora tem mulher que fica assim, uau, e conta, olha, ele me ama, 1, 2, 3, né? Não funciona com ela, então mas não é gostoso quando você recebe um mimo? Não é gostoso quando você é lembrada fora do dia do aniversário seu? Não é gostoso? Quando se é expresso o amor, não é gostoso? Né? Quando você, filho, recebe isso, ou quando você, pai, é honrado por isso, isso não é gostoso? Imagina isso potencializado. Né? Eu já falei algumas vezes, a Aline, do Pereira, ela chegava, ai, Deus é tão lindo, eu não conseguia, tinha um bloqueio na minha mente, que eu não conseguia chamar Deus de lindo, eu falava, opa, mas eu sou homem, como é que eu vou chamar Deus de lindo? Rompeu por terra, hoje Jesus é lindo, Ele é meu lindão, Ele é tudo, entende? É a forma de manifestar o amor, mas o amor é uma atitude. Talvez tem gente que manifeste o amor, e eu vejo, é tão engraçado, né, as linguagens do amor, tem gente que gosta de servir, você vai, parece que você está entrando num banquete real, né? Tem gente que gosta de estar perto, né? Até um grude, pega e fica, está calor, né? A pastora é meio interesseirinha, quando ela vem pegar na minha mão, porque eu falo, está com frio, né, abençoado, né? E quando eu estou lá todo românticozinho, quero dar a mão para ela tem as manhas de segurar na pontinha do dedo meu, e assim, porque é quente essa minha mão é quente, porque aqui tem fogo de Deus, tem fogo, tem suor, ela pega assim, abençoadinha, só que aí quando ela está com frio, ela vem, gruda e fica, eu falo assim, mas o amor releva, mas eu falo, olha só como é que é, o amor tem que ser manifesto, e ninguém tem amor maior do que esse, de dar o quê? A própria vida, dar um tempo da sua vida, dedicar uma parte da sua vida a quem necessita. Geralmente, quando as pessoas não têm nada para oferecer, é melhor ainda, porque é mais puro, mais genuíno, né? Nós devemos aprender. Conseguimos sozinhos? Não, mas buscando na fonte desse amor ágape. Ele vai dar uma misturadinha, porque o aqui dentro não tem tem impurezas, mas vai sair um amor mais puro do que só se fosse o nosso amor. Tá? Então o amor de Jesus foi além de palavras, como eu falei, ele se tornou em atitudes. Quando eu sei que estou amando, e aí pega, João 13, 34, 35 diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É quando exala amor, é quando manifesta amor ao nosso próximo, é quando manifesta amor com os nossos irmãos, nós estamos demonstrando, e o próprio Jesus fala, nisso as outras pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, né? A base dos maiores mandamentos, esse mandamento que Jesus fala, é o amor, não com o amor do mundo, mas com o amor de Deus. Então, como nós lemos, 1 Coríntios fala assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. É tão ruim quando alguém está fazendo alguma coisa por interesse, não é? Agora é tão gostoso quando é o contrário, quando é sincero, por menor que seja, né? Eu estava conversando também com a pessoa, eu tenho bastante valor sentimental, né? Então tenho coisas ali que eu guardo, porque eu olho e eu lembro, né? Se deixar, fazia um museu, né? Por quê? Porque me remete à memória, me remete a uma lembrança boa daquilo, poxa, aquilo aconteceu, isso tem aqui, isso acontece, porque o amor ele manifesta, e ele não busca os próprios interesses. Como nós conseguimos isso? Quando nós entendemos que por ele, para ele são todas as coisas. O que Paulo fala, servir a todos como se estivesse servindo ao Senhor. Gente, aprendi isso há 20 anos atrás, e a minha vida tem sido uma bênção, porque eu estou fazendo, não estou fazendo porque é o pastor, estou fazendo porque é o irmão, estou fazendo porque é isso, estou fazendo porque eu estou fazendo para o Senhor.
isso me gera amor, isso me gera vontade de fazer o melhor, fazer a excelência, porque eu estou fazendo para Deus. Eu estou trabalhando numa fábrica, eu estou fazendo como se eu estivesse trabalhando para o Senhor. Eu estou servindo, eu estou varrendo a casa do Senhor, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu estou indo visitar, eu estou fazendo como se estivesse fazendo para o Senhor. Porque isso me gera alinhar, purificar e ser algo que é puro, ser algo que é excelente. Não se exaspera, não se ressente do mal. Gente, aprenda uma coisa, perdoou, vira a página. Não fica ressentindo, não fica aquilo lá remoendo e fica aquilo. Aconteceu, gente. Sabe o que é pior? Vai acontecer de novo, talvez, com outra pessoa. Então tem que fazer? Não, porque senão a gente fecha o coração. A gente fecha o coração e a gente não vive. E é isso que o diabo quer. Tem coisas que eu passei na vida que eu achava, eu vim assim, eu me converti da água para o vinho, foi radical. Eu achava, exemplo, a gente vai estar encerrando. Vamos fazer churrasco lá fora, né? Com o pessoal do mundão. Tô 10 aqui, compra cerveja, compra carne. Gente, era uma facilidade. Vamos fazer churrasco com a igreja, traz milão. Nossa, milão é caro. Aí arrumou uma tática melhor, sem infalível. Traz a carne que você come. Sai mais caro, dá mais barato. A gente tinha, com milão tinha que se virar nos 30. Mas trazendo a carne fica mais fácil, sobra a carne. Mas aí você faz, de repente faz, eu vou, pode colocar meu nome, pago depois. Aí não vem. Eu sofria, ela sabe disso. Mas Kátia, não dá para entender, eu estou na igreja. Eu estou na igreja, não é possível isso acontecer, até que entendi que a igreja é um hospital. É a concentração onde tem mais pessoas doentes. Onde tem mais pessoas doentes? Não é na escola, é no hospital. Onde tem pessoas mais doentes? É no hospital. E sabe o que é melhor? A diferença é que elas sabem que elas precisam. Quando nós chegamos à casa do Senhor e sabemos o que nós precisamos, nós vamos receber. Às vezes o pastor cansa de falar, olha, você perdoa, e você sabe que está perdoando, mas pastor, eu perdoo se eu quiser. Gente, você quer que a sua vida prospere como? Você quer que a sua vida seja abençoada como? Eu sei, mas eu faço quando eu quiser. Por isso que a fé e a postura pode passar despercebida, igual a história do menininho, do Joãozinho, rebeldinho, né? Senta, Joãozinho. Não senta, senão vai voar uma régua, Joãozinho. Tá? Nessa época não tinha problema. Joãozinho, senta. Joãozinho sentou. Sentei, viu, professora, mas por dentro eu estou de pé. A submissão é isso. É você se submeter. Como eu já falei, teve situações que eu concordava? Não. Mas encontrei o caminho mais fácil, sujeitar. As coisas acontecem. Estou concordando? Não. De repente eu poderia fazer ali, poderia sugerir, foi feito? Não. Aí sabe o que acontece? Eu me sujeito. Eu entro debaixo de uma missão. Sabe o que acontece? Lá na frente Deus abre a porta. Se não foi feito ainda, eu tenho a oportunidade de fazer. Deus dá autonomia para eu poder fazer. Quê? O quê? Como? Não, tá, eu sento, tá, eu não fico de pé, tá, eu sento, ela está falando da ilustração, eu fico sentado, tá, eu não entendo, não compreendo, mas eu sento, o Joãozinho aqui senta, e obedece, foi o melhor caminho, é onde eu tenho visto a mão e o cuidado de Deus. É fácil? Não. Minha cunhada brinca, a gente vai escrever um livro, engolindo sapo e cuspindo diamante. Às vezes as pessoas olham para a nossa vida e não sabem quantos sapos que a gente teve que engolir. Uma situação, um dia, a gente já vai estar encerrando. Aqui a gente vai embora, não vou ficar sem ver vocês, vou aproveitar. Teve uma situação, uma pessoa que eu já briguei com ela por causa dessa pessoa. Eu passei horas e horas e horas e começou a ter atrito com ela por causa disso. E ela falando, sabe o que é? É a auxiliadora, é a esposa sábia, é a mulher que edifica o lar. Sabe o que aconteceu? Eu ia na minha razão. E eu já ia levar compra, tirei dinheiro do bolso, fui lá, paguei conta de luz, paguei isso, paguei aluguel, pá. Um dia, não sei o que aconteceu, essa pessoa falou para mim, você nunca fez nada por mim. Poderia acabar aí, né? Ela pegou lá naquele cantinho de Caria lá, onde fica aquela porta ali, você entra em Caria, tem aquela beiradinha ali. Ele me encurralou ali, e ele começou a descascar lenha, e pior que era só coisa que não era verdade. Porque não sei o que, eu falei, eu ia abrir a boca para falar, mas espera aí, você esqueceu daquele dia? E Deus falou assim, fica quieto e escuta.
Eu falei, Deus, parece que Ele está me apunhalando, mas esse é o intuito. Até você se esvaziar, vocês não cantam, eu quero me esvaziar. Eu falei, eu estou esvaziando, e pum, e pum. Eu falei, Deus, eu não vou falar, não. Eu fui para ela pedir perdão, desculpa, falei, olha, eu vou aprender a te escutar mais. E a partir de hoje, ninguém entra mais entre nós. A gente não vai brigar mais por causa de pessoas, por causa de coisa. Porque a gente quer agir naquele amor, naquela emoção, mas é o certo, está precisando de ajuda, vamos. Ai, e coitado. Gente, eu aprendi uma coisa, ninguém está numa situação difícil de alegre. Alguma coisinha ele cavucou para estar ali. Porque quando eu quero fazer muito, às vezes eu estou querendo ser mais que Deus, e eu não fui chamado para ser mais que Deus. Agora, quando eu tenho um amor sincero, eu sei, o amor sincero tem a ver com não também. O amor puro de Deus, não, não. Sim, sim. Deus é meio às vezes assim, poxa Deus, eu vou ajudar aquela pessoa, Deus fala, não. Opa, vamos obedecer. Aí às vezes tem aquela pessoa que eu não estou afim, parece que não tem nada a ver para ajudar, e Deus fala, vai. Como nós conseguimos isso? Fluindo nesse amor de Deus. E quando você flui nessa direção, você não se frustra, porque é Deus direcionando. É esse rio que direciona as nossas vidas. Quando nos frustramos, quando nós fazemos, porque eu faço, eu ajudo, e Deus falou? Talvez não. O que acontece vem a frustração e a decepção. O que acontece? Esse amor tenta murchar. Esse amor tenta ser abafado. Esse amor que era para exalar de um outro jeito, de uma outra forma. Por isso nós precisamos buscar esse amor que vem de Deus, esse amor que é puro, para que as coisas possam acontecer. Então nós precisamos acordar como igreja, buscar os melhores dons. É maravilhoso profetizar, é maravilhoso manifestar cura, mas eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E aí ele começa. É engraçado que eles fazem a divisão, não tinha essa divisão na Bíblia. Acaba o capítulo 12, com o verso 31, e começa aquele tão famoso versículo, capítulo 13, que Camões tomou posse, Legião Urbana também tomou, mas é do Senhor. O dom do amor. Ainda, se não tiver, não adianta nada. A base do mandamento é o amor. A base da nossa vida cristã tem que ser o amor. Então, quando nós buscamos esse caminho sobremodo excelente, nós vamos ter uma vida melhor, com um pilar verdadeiro. Não busque as outras coisas que são vãs e passageiras. Busque o amor de Cristo em primeiro lugar. A igreja que ama é unida com Cristo. O amor vence todas as coisas. Nós não somos açúcar, mas o amor é a união, né? Quando nós amamos uns aos outros, nós relevamos. Quando nós amamos uns aos outros, nós incluímos. Isso é a essência do amor. Pastor, mas olha para a vida de Jesus. Olha para a vida de Jesus. Ele conseguiu amar até quem não o amou. Ele tem que ser o nosso referencial. É a única cura para esse mundo que está doente. Então vamos se levantar, vamos despertar como igreja e amar. Não com o amor que vem somente do homem, mas o amor que procede de Deus. Esse amor que consegue incluir, esse amor que, querendo ou não, também foge do conhecimento humano, é igual a paz que excede todo entendimento. Esse amor de Cristo excede todo entendimento. Há 20 anos antes de me converter, eu não conseguia entender um pai que tinha perdoado o seu ex-empregado de ter assassinado seu filho. Aí depois fiquei sabendo que ele era um cristão, e eu entendi que somente esse poder tem. E ele decidiu, em vez de eu ter a razão e ficar minha vida inteira preso, eu decido perdoar, porque ele não estava baseando e buscando na sua força, mas ele estava confiando nessa força e nesse amor de Deus. Amém? Eu convido vocês a se colocar de pé, e eu queria que você repetisse uma oração comigo. Coloca a mão no teu coração e repita comigo. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo do meu coração todo o amor do mundo, o falso amor egoísta, e peço o amor verdadeiro, o amor que vem de Ti, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Agora eu queria que você pudesse colocar a mão no ombro da pessoa, escolher uma pessoa para você estar orando, tá? Se você quiser, para a gente não adiantar muito, ora para a pessoa que está do seu lado.
Não deixa ninguém. Coloca a mão sobre uma pessoa, sobre o ombro dela, e declare o amor de Deus sobre a vida dela. Peça a Deus o fortalecer desse amor sobre a vida dela. É um amor que superabunda. É um amor que não vai ficar reclamando se não teve, se não recebeu. Um amor que superabunda. É um amor que vai ter para você e vai ter para você dar às pessoas que carecem. É um amor que superabunda. É um amor que ultrapassa barreiras. Não é esse amor egoísta, esse amor que tem interesse próprio. Não, ele vai muito além. Ele releva. Traiu, mas eu relevo. Ele negou, mas eu relevo. Ele falhou, mas eu relevo. Ele injuriou, mas eu relevo. É esse amor. É esse amor que cola. É esse amor que une. É esse amor que é poderoso para transformar famílias, restaurar relacionamentos, restaurar casamentos. É esse amor que Paulo fala. Peça sobre a vida dele esse amor que Paulo descreveu nessa carta aos Coríntios. Que seja um amor benigno, que seja um amor que não inveje. O amor cura. O amor cura feridas, o amor limpa o coração, o amor tira toda a maldade, tira toda a inveja, tira todo o ressentimento. Deixa esse amor limpar o teu coração, para que você desfrute da vida que há em Deus. Deixa fluir esse amor de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Deus. Aleluia. Peça uma oportunidade para Deus, para você manifestar esse amor que vem do céu, esse amor puro. Peça para Deus essa oportunidade de manifestar a Deus. Eu queria estar fazendo uma oração por você agora. Nós precisamos de pessoas, a igreja do Senhor necessita de pessoas que amem de verdade. Pastor, mas eu amo, mas está sendo na proporção que Deus pede? Se não, peça ajuda dEle. Quantas vezes a pastora tinha dificuldade de morar nessa nação? Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, fala, Deus, nos dá amor para essa nação. Muitas vezes há um preconceito, muitas vezes há um sabete. O Senhor nos ajuda a amar essa nação, nos ajuda a vir no teu amor, papai. E Deus vem com a plenitude desse amor. Então Deus, a igreja do Senhor precisa de pessoas que amem de verdade, que possam viver essa plenitude de Deus. E necessitamos da força do Senhor para manifestar esse amor. Por isso eu queria orar com você. Você que hoje entende que quer mais essa plenitude desse amor, para lidar com situações, para esse amor ser manifesto na sua vida, na sua casa, no seu casamento, eu te chamo, vem aqui à frente. Na nossa força eu não consigo, mas na força do Senhor nós conseguimos. Você que quer manifestar esse amor de Deus, deixar esse amor puro e verdadeiro fluir através da sua vida, vem à frente. Esse amor que restaura, esse amor que liga, esse amor que vai lá na outra ponta e busca para poder ligar, para restaurar. Não é na nossa força nós não conseguimos, na nossa força eu nunca consegui. Mas quando eu deixei fluir esse amor, as coisas começaram a acontecer. Relacionamentos foram restaurados, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de irmãos. É esse amor de Deus. Peça para Deus a plenitude desse amor. Peça para Deus esse derramar desse amor sobre a sua vida. Oh, Machuri Andarabaxaia, Senhor. Aleluia, Jesus. Eu peço para os líderes estarem orando. Deixa Deus purificar o teu coração com esse amor. Deus, mas ainda tem um pouquinho disso. Deixa Deus purificar nesse dia. Deixa Deus purificar o teu coração. E você vai ter os olhos abertos. Você vai enxergar com os olhos diferentes, com a percepção de Cristo. Você vai conseguir encontrar a solução em meio ao caos. Você vai encontrar a direção e conseguir dar a resposta em meio ao caos. Deixa esse amor purificar. Deixa esse amor curar. Deixa esse amor restaurar. O teu toque é tudo que
abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer. Jesus, guarda-te meu coração, os meus dedos surgirão. Teu toque é tudo que eu quero. Eu queria fazer mais uma oração, mas eu vou fazer duas. Eu queria que você prestasse atenção. Muito tempo da minha vida eu quis viver tendo razão. Só que a razão é um caminho muitas das vezes solitário. A gente vai perdendo amizades porque nós temos razão. A gente vai perdendo relacionamentos porque nós temos razão. A gente deixa de ter oportunidades boas porque nós temos razão. A gente deixa de ter relacionamentos restaurados porque temos razão. Só que como eu falei, razão muitas das vezes gera morte. Na maioria das vezes a razão nos rouba de ter paz, nos rouba de ter vida, nos rouba de ter alegria. Pastor, mas eu sou um cristão, cadê aquela vida em abundância? Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas para quem não está na razão. A razão, ela isola. Eu queria orar por você que quer abrir mão da sua razão para viver. Pastor, quer abrir mão da razão. De repente teve uma situação que você ficou magoada, te passaram a perna. Só que isso vive remoendo. Perdoa, mas se vive remoendo, o negócio está aí. Sabe por que a gente não solta? Porque a gente tem razão. Mas é ruim? É. Ah, mas não merece? É. É a mesma coisa que aconteceu em João. Jesus descreveu, relatou no capítulo 8. Aqueles homens tinham razão. Ah, mas eu não falo com meu filho. Talvez você tenha razão. Talvez eu não fale com fulano. Você tenha razão. Mas a razão isola. A razão arrebenta. O amor cura. Eu queria orar para você que quer vir aqui e falar: Deus, eu abro mão da minha razão. E fazer igual aqueles anciãos jovens que abriram mão da razão. Se você quer, eu quero orar por você. Eu te convido, vem aqui à frente, tá? Não são muitas pessoas, algumas pessoas, senão não ia fazer essa oração. E eu vou pedir para os diáconos entregarem um ticho na sua mão representando uma pedra. E eu queria que vocês largassem a mão da razão como aqueles homens. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. Sabe o que Jesus falou para aqueles homens? Ele não falou: olha, não atirem, coitadinha dela. Olha, não façam maldade. Ele falou: atira! Gente, Jesus é sangue nos olhos. O evangelho é para corajoso. Jesus falou: atira, atira. Você tem razão, atira. Mas até quando você vai ficar matando alguém ou morrendo por causa de uma razão? Talvez é rebelde, talvez não obedece. Você tem razão. Um monte de doutores da lei, anciãos, jovens tinham razão em apontar o dedo que a mulher estava errada. Mas quando eles abriram mão daquela razão, isso gerou vida.
Você acha que ela não sofreu uma repreensão? Jesus falou: vai, não peques mais, filha, para que não te suceda coisa pior. Hoje Deus quer operar uma cura, quer que você volte a viver. 1 Coríntios 12:31, Paulo fala: vem cá, que eu vou mostrar um caminho sobremodo excelente. Às vezes a gente faz tanto para Deus, e talvez isso é uma fuga, porque nós temos medo de encarar esse paredão. Hoje é o dia de você abrir mão da razão, só que isso gera vida. Amém? Eu convido vocês para estarem orando essas pessoas. Vem e coloca a mão nos ombros dela. Atira, você foi chamado para atirar, tá? Você só abre mão da razão e solta a pedra se você quiser. Mas se você entendeu hoje, o Espírito Santo tem ministrado isso a você, eu te convido e te encorajo. Abre mão da razão. Faz igual aqueles senhores, aqueles anciãos. Abre mão da razão. Abre mão da razão e deixa Deus fluir vida através disso. O louvor vai estar tocando. Não deixe ninguém sem orar. Encoste sobre uma pessoa. São pessoas preciosíssimas do Senhor. São pessoas que de repente estão enfrentando aquilo que a gente já venceu, ou que aquilo que a gente pode enfrentar um dia. São pessoas escolhidas por Deus. Cada um desses homens e mulheres são pessoas preciosas, que Deus tem chamado, que tem dons, mas de repente o rio não flui, porque está travado na razão. Deixa fluir rio de água viva hoje através da sua vida. É do seu interior. Deixa fluir rios de água viva, rios que vão inundar, rios que vão levar vida, rios que vão curar, rios que vão despertar. Mas abre a mão dessa razão. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os teus ouvidos, abre os teus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os teus ouvidos, abre os teus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os teus ouvidos, abre os teus sentidos. Deixa-me sentir o teu toque, deixa-me ouvir tua voz. Abre os teus ouvidos, abre os teus sentidos. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Amém, Jesus. Eu te agradeço pela coragem de cada um desses homens e dessas mulheres. Mais uma vez, Jesus mandou atirar, só para vocês saberem. Mais uma vez, para a gente entender que confiamos na palavra dele. A palavra dele é a melhor direção para as nossas vidas e gera vida. Ele não mandou você tirar a sua razão, ele mandou você atirar. Mas tem uma condição. Então eu queria orar com você. Se você quer abrir mão dessa razão hoje, eu queria que você jogasse esse papel aí na frente aí de você, simbolizando, tá? Só abre mão da razão. Se você quiser, joga esse tixo na sua frente e coloca a mão no teu coração para a gente fazer uma oração. Tá bem? Você pode colocar a mão no teu coração. Pai, eu te agradeço, Deus. Talvez veremos logo, Senhor, o resultado dessa cura, desse teu mover. Mas eu sei que vidas estão sendo restauradas hoje aqui. Vidas voltarão a viver na plenitude. Eu sei que hoje estão sendo liberados rios de água viva que fluirão do interior desses homens e mulheres, papai. Porque o Senhor não faz acepção. A nossa razão muitas das vezes nos cega. Por isso nós estamos aqui e abrimos mão da nossa razão. Mesmo sem entender, porque nós não precisamos. Nós precisamos confiar.
Nós precisamos ter fé, como foi falado. Nós precisamos ter esperança e principalmente amar. Por isso nós obedecemos. Hoje eu me coloco no lugar junto com esses meus irmãos, papai. Nós abrimos a razão. Aquilo que pode ter nos prisionado, pode ter tentado roubar a nossa paz até o dia de hoje. E eu te peço, Senhor, comece a escrever uma história nova sobre a vida de cada um desses homens e mulheres, sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre o seu chamado, sobre o ministério que cada um deles tem, papai. Porque nós abrimos mão dessa razão, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso, poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Eu te encorajo, depois se quiser dar um abraço nesses corajosos.